Vamos começar a nossa, vamos começar a nossa aula. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Até os colegas que possam entrar, nós já iniciamos a nossa aula. O professor vai mostrar aqui para vocês nosso plano de estudo de ensino religioso desta semana. Então, leia o texto abaixo e faça um resumo de cada um. Então, são 2 textos que o professor passou para vocês essa semana. Então, leia o texto abaixo. A criação, a aliança de Deus com o povo de Israel. Na aula anterior, o professor falou sobre a Arca da Aliança. Então, a aliança de Deus com o povo. Então, hoje nós vamos continuar essa fala. E na próxima aula, o professor vai fazer a correção das atividades da aula anterior com vocês, ok? O professor não esqueceu, não. Então, vamos aqui ao texto. A criação, a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, nós estamos falando muito neste país, Israel. Ele é um país que ele se fala muito hoje, porque ele está em constantes guerras. E é de suma importância, então, olharmos para esse país com atenção. Olha, o povo de Israel convivia no mesmo espaço geográfico com pessoas de diferentes crenças politeístas. E é isso que ocorre até hoje. Para os israelitas, havia apenas um e único Deus, o Criador do mundo, a quem denominavam de Javé. Para eles, Deus se preocupava com os seres humanos, porém, especialmente com os israelitas, o povo eleito e com quem estabeleceu um pacto de aliança eterna. Toda a religião judaica gira em torno dessa ideia de aliança. A própria criação não é vista apenas como um ato de vontade de Deus para mostrar sua onipotência, mas como a primeira manifestação dessa aliança entre Deus e seres humanos. Então, vamos reler aqui esse parágrafo para nós compreendermos. Olha, toda a religião judaica, então o judaísmo, gira em torno desta ideia de aliança. Qual que é a ideia de aliança que gira aqui? Que havia apenas um Deus único, o Deus criador do mundo, e Deus se preocupava com os seres humanos, especificamente com o povo de Israel. Ok? A própria criação não é vista apenas como um ato da vontade de Deus para mostrar sua onipotência, mas como a primeira manifestação dessa aliança entre Deus e os seres humanos. Os seres humanos da criação, porém, não cumpriram o pacto e foram expulsos do paraíso. Vocês se lembram de que forma que os seres humanos foram expulsos do paraíso? Isso. Eu acho que Oi? aquela zona, né? Isso. A Eva comeu a maçã da árvore proibida e Deus o expulsou do paraíso. Não foi isso? Que está relatado lá em Gênesis. Seus descendentes se tornaram cada vez mais perversos e Deus resolveu castigar toda a humanidade, eliminando-o por meio de um dilúvio. Porém, entre esses descendentes, ele encontrou Noé e sua família, que temente e obedientes ao Senhor, foram salvos e designados para repovoar e reconstruir a terra. Então, assim que vocês terminarem de ler esse texto, a criação, a aliança de Deus com o povo de Israel, que fala de Noé, aqui já fala de Noé, ó. Nós já estamos lá na Arca de Noé. Vocês devem fazer um resumo do texto. Os patriarcas, quem que são os patriarcas? Os pais, os antepassados dos israelitas.
A história de Israel começa com Abraão. Abraão é considerado o pai do que mesmo? Do monoteísmo, que é das 3 religiões monoteísmo. O cristianismo, que mais? Cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Ok? Essas 3 religiões. Que o Abraão era um pastor nômade a quem Deus prometeu numerosas descendências, apesar de ele e sua mulher seres velhos e ela estéril, e uma terra onde poderia fixar com sua família. Obediente ao Senhor, Abraão partiu de Ur, na Mesopotâmia, que é uma cidade, para a terra prometida na Palestina. Primeiro nasceu Ismael, filho de Abraão, com a escrava egípcia Agar. Depois Isaque, com a esposa Sara. Então, primeiro nasceu Ismael. Segundo nasceu Isaque. A fim de testar a fé de Abraão, Deus ordenou que fizesse um sacrifício, sacrificar Isaque em um holocausto. O que é um holocausto? Era um sacrifício oferecido aos deuses pelos antigos hebreus e consistia em quê? Na matança e queima, de modo geral, de um cordeiro. Então, mesmo entristecido, o velho pai preparou o ritual, mas foi impedido pelo anjo do Senhor, que o substituiu o filho por um cabrito. Comprovando sua fé, Deus o agraciou com suas bênçãos. As promessas de Deus também foram feitas pelo patriarca Isaque. Isaque é filho de quem? De Abraão. Ele teve Ismael, vamos lembrar do colégio de Ismael, e Isaque. E Jacó, descendentes de Abraão. Desse modo, Deus elegia Israel, seu povo. Em contrapartida, Deus também exigiu dele incondicional fidelidade às suas leis e a seu culto, que deveria ser-lhe tributado em seu santuário. Em seus relatos sobre a vida dos patriarcas, o Gênesis mostra como Jacó e seus 12... Gente, quantos filhos que Jacó teve? 12 filhos. Deram, então, origem às 12 tribos israelitas que se estabeleceram no Egito para escapar das grandes estiagens e da fome que assolaram as terras de Canaã. Então, depois que nós lemos esse texto, vocês têm que fazer o que mesmo? Um resumo. Então, meninos, esta é a aula de ensino religioso do professor. Vamos aceitar mais uma participante, explicar o que o professor já havia falado. Ok? Boa tarde, então, a Tayla, que acabou de entrar na sala. Espera conectar o áudio dela. Vou esperar um momento. Boa tarde, Tayla. O professor acabou de falar sobre a criação, a aliança de Deus com o povo de Israel, que nós discutimos sobre a primeira criação de Deus, que foi o homem e a mulher, que foi Adão e Eva, que eles não obedeceram à criação de Deus, às leis de Deus, e foram expulsos do paraíso. Depois aconteceu um dilúvio, onde Noé e sua esposa foram abençoados para povoar toda a terra. Logo em seguida, falamos sobre os patriarcas do povo de Israel, que fala de Abraão e sua esposa Sara, não é isso? Cadê aqui? Vamos ver aqui. Abraão e sua esposa
Sara. E Abraão partiu da cidade de Ur, com destino na Mesopotâmia, com destino à terra prometida na Palestina. Ele teve 2 filhos. Ele teve um filho chamado Isaque e um filho chamado Ismael. E depois desses filhos aqui, um deles vai gerar Jacó, que Jacó vai ser responsável por gerar 12 crianças. Dessas 12 crianças vão ser geradas as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos, elas vão migrar para onde? Para o Egito. E lá no Egito vai acontecer todo aquele processo de escravização que nós vimos nas aulas anteriores, ok? Então, é para vocês lerem o texto. Depois de ler o texto, é para fazer um resumo no caderno de ensino religioso. Para qualquer dúvida da nossa aula de hoje, vocês podem visualizar esta aula lá no aplicativo YouTube, ok? Tudo bem com vocês? Sim. Qualquer dúvida, o professor está disponível no aplicativo WhatsApp, tá bom? Ok. Então, meninos, fiquem com Professor, Deus. Oi. o senhor pode mandar esse PDF para mim? Eu vou enviar agora, que o professor não enviou ainda no grupo, tá bom? Tá bom. Aí é para a gente ler o texto e fazer um resumo? Isso. Ah, tá bom, obrigada. Bom, tchau, meninos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.